Você vai assistir a reunião que aconteceu no dia 20 de abril de 2024. A gente voltou à sessão que nós vimos na reunião anterior, que é a primeira sessão do capítulo 3, Expiação sem Sacrifício. E nós conversamos muito a respeito dos conceitos, né, reinterpretados pelo curso Os Conceitos no Cristianismo. Nós esperamos que seja útil para você, que te ajude a entender um pouco mais, a mensagem de um curso em milagres. E se isso aconteceu, ajude a gente a espalhar essa mensagem, dando joinha, se inscrevendo no canal, fazendo um comentário. Nós agradecemos muito. Bom dia a todos. Muitíssimo obrigada a vocês que estão aqui, né? A gente, quando a gente se junta, a gente lembra melhor. Então, muitíssimo obrigada mesmo por vocês estarem aqui comigo dentro dessa jornadinha de estudos. Nós estamos voltando à sessão anterior, né? Que ficaram algumas coisas para a gente ver. E uns minutinhos antes, a Ju pediu para voltar lá aqui no Jardim do Éden, eu não sei exatamente onde está, mas deve estar por aqui pertinho. Então, eu vou voltar aqui no PDF, e que era no parágrafo... Aqui, achei, no parágrafo anterior. Nós paramos no último encontro, no parágrafo 4. Mas, então, aqui eu vou voltar um pouquinho no parágrafo 3, só para ver o que estava aqui, né? Ó, certifica na sentença. Vou ler bem rapidinho o parágrafo 3, só para eu me lembrar, tá bom? Ó, a declaração, a mim pertence a vingança, diz o Senhor, é uma percepção equivocada através da qual a pessoa atribui seu próprio passado mal a Deus. O passado mal nada tem a ver com Deus. Ele não o criou e não o mantém. Deus não acredita em retribuir o mal com o mal. A sua mente não cria desse modo. Ele não guarda os teus feitos. Só um minutinho. Ele não guarda os teus feitos contra ti, os teus feitos maus, né, contra ti. É provável que os guardasse contra mim? Certifica de que reconheces essa suposição é completamente impossível e como surge inteiramente da projeção. Super importante isso, né? A gente acha que ainda, tá bom, que os nossos feitos maus estão guardados em algum lugar, por isso que nós mantemos a culpa aqui, ok? Esse tipo de erro é responsável por um batalhão de erros relacionados a isso, incluindo a crença em que Deus rejeitou Adão e o forçou a deixar o Jardim do Éden. Ah, lembrei, tá? Então, a forçar o jardim, Deus... Deixa só um minutinho, deixa eu ver vocês. Ó, lá, eu já falei para vocês, eu não sou uma conhecedora da Bíblia, mas eu sei que existe essa parte, né, que Deus mandou o Adão embora do Jardim do Éden, porque ele o traiu, né, que é o negócio da maçã lá e tal, e ele falou, né, e foi toda aquela história. Como a interpretação disso foi feita dessa forma, Deus expulsou o Adão do Jardim do Éden. Então, essa interpretação, ela reafirma, ela deixa a gente com muito medo de Deus, ela reafirma o nosso medo de Deus. Então, está relacionado a esse negócio que nós estamos falando. Se eu sou boazinha, o Deus me aceita. Se eu faço alguma coisa errada, ele guarda na memória dele para depois se vingar. Obviamente, ninguém tem isso conscientemente e a gente nem sabia, na verdade, que estava pensando desse jeito, tá? Aí, em um curso em milagres, né? Esse cara vai trazendo para a gente, sabe, tudo isso que está nessa memória escondida, para a gente poder olhar para o absurdo que é isso. Né? Se Deus é amor, ele só cria amor. E ele não poderia ter feito algum filho, né, ou alguém com um defeito para depois esse filho ir se esfolando todo para se arrumar, né, e tal, para depois ficar bom para ficar adequado como sendo filho dele, tá bom? Então, isso é o que está escondido na nossa mente. Por isso que nós pensamos na palavra evolução, por isso que a gente pensa que a gente tem que consertar um monte de coisa na gente e tudo mais.
estando inconsciente, nós não sabemos como tá acontecendo isso na mente, mas trazendo aos poucos, nos detalhes, nas pequenas coisas para nós, isso vai ficando mais claro. Então, nós vamos deixando essa ideia de culpa, deixando a ideia de pecado, deixando, desmancha, só desmancha. A gente não luta contra. Ok, amores? Então, era isso sobre essa parte do Éden, tá? Do Jardim do Éden. Se não ficou claro, aí vocês vão me interrompendo. Mas aqui tem uma parte, ó. Ó, logo depois do Jardim do Éden. É também por isso que de tempos em tempos podes acreditar que eu estou te dirigindo equivocadamente. Moçada, ninguém está livre disso, tá bom? Quando já fazia mais ou menos uns 8 anos, por aí, sei lá, 8, 9 anos que eu estava estudando o curso, é, de repente eu tive um pavor, né? Assim, um pavor, assim, e não contei para ninguém, né? Meu Deus, será que eu não estou ficando doida? Será que eu não estou estudando esse curso? Assim, e isso daqui é uma mentira? Isso aqui é uma balela? Não contei para ninguém. Na época tinha uma pessoa que estudava, que a gente não conhecia quase ninguém que estudasse o curso não era conhecido no Brasil, aí a moça veio falar para mim e falou: Olha, deixa eu te contar uma coisa. Você sabe que passou pela minha cabeça? Esse ego é muito xarope. Na mesma época, né? Na mesma época, ela falou: Olha, eu fiquei pensando, será que isso daqui não é uma balela que está me enrolando? Né? Então, isso vai acontecer mesmo com a gente, e não é exatamente ruim isso acontecer. É muito legal porque a gente tem que voltar e ver se realmente essas ideias são coerentes para nós e ver se realmente é esse o nosso caminho, tá? Então, aí, porque o ego é a resistência ao amor e, obviamente, vai ter uma resistência enorme a esse curso, tá bom? E aqui ele fala: eu tenho feito todo esforço para usar palavras que quase não têm possibilidade de serem distorcidas, mas é sempre possível distorcer símbolos se tu desejas. E a gente sabe, né, que tem bastante gente que não consegue mesmo, que não aguenta essa radicalidade, né, do curso, essa não transigência do autor do curso, e aí acaba, o ego enrola, sabe? O ego enrola essas pessoas e elas acabam distorcendo a mensagem de um curso em milagres. O que a gente tem que lembrar é, se o ego pega essas pessoas desta forma, ele nos pega de outra, tá bom? Porque vai pegar de alguma forma, ele vai pegar, tá? Porque a gente escolhe manter um mundo a parte de Deus. Não é pecado isso, é só o que ele quer é que a gente tome consciência, tá bom? E é por isso, então, que a gente precisa de eh, pecado, a gente precisa de culpa, a gente precisa, de vez em quando, não, a gente precisa do sentimento de culpa para manter este mundo, ok? Então, é por isso que nós vamos nos livrando desse sentimento aos poucos. E é por isso que a gente pode ser gentil com a gente, porque não dá para a gente se livrar dessa coisa de forma radical, ok? Senão nós vamos cair no medo mesmo, tá? É, vamos lá, eu vou voltar aqui para o PDF, espera aí. Então, a gente viu, né, que todo tipo de sacrifício, toda crença no sacrifício, ela vem do medo, né? E o medo é a matéria-prima deste mundo, ok? E aqui, só finalizando o parágrafo 4, meninos, lá na sentença 5, ó. Bons professores nunca aterrorizam seus alunos. Aterrorizar é atacar, e isso resulta na rejeição do que o professor oferece. O resultado é o fracasso do aprendizado. Ele está falando isso porque nesse parágrafo anterior, ali no 3, ele falou: Olha, eu estou fazendo de tudo para que ninguém deixe as palavras que eu estou falando de forma errada, mas todo mundo pode distorcer símbolos. Então, veja, a radicalidade, a não transigência, né, do autor do curso em todo o curso, ela vem acompanhada de uma gentileza ímpar, uma gentileza que não é deste mundo. Por quê? Porque ele sabe que a gente vai ter muita resistência ao que ele fala.
tá? Então, sabendo disso, ele só tem que se manter firme. Ele fala, ó, eu não posso distorcer a mensagem que eu estou falando aqui para você. Mas eu sei, eu estou junto com você, não tem problema se você parar um pouquinho, me deixar de lado e depois você retoma. Não tem problema você falar para mim, olha, vamos mais devagar porque eu não dou conta agora, tá? Então, assim, ó, tem vários alunos meus aqui, todo mundo já me ouviu falar que, veja, não force uma barra, tá? Não force uma barra. A hora que tiver muito difícil, né, o curso, ou muito difícil que a gente se cobrando, que eu preciso, eu preciso adaptar ou preciso fazer do jeito que o curso está falando, para tudo. Não, para tudo. Veja, se a gente força uma barra com a gente, nós temos um conflito na mente. Conflito é a comida do ego, então já não vai funcionar. Quando a gente dá um tempo, a gente sai, vai assistir comédia, vai falar besteira com alguém, vai fazer alguma coisa, sabe, leve, rindo, aí a gente consegue voltar para o outro ponto, né? Voltar aos nossos estudos, de forma mais profunda, né? E de forma mais consistente, inclusive, tá bom? Não force uma barra, forçar a barra é sempre com o ego. Vamos lá. O parágrafo 5, então, tá? Ó. Referiram-se corretamente a mim como o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Essa parte é extremamente importante, meninos. Mas aqueles que representam o cordeiro manchado de sangue não compreendem o significado do símbolo. Corretamente compreendido, o cordeiro é um símbolo muito simples que fala da minha inocência. O leão e o cordeiro deitados lado a lado, eles simbolizam que a força e a inocência não estão em conflito, mas naturalmente vivem em paz. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão Deus. É outra maneira de dizer a mesma coisa. Uma mente pura conhece a verdade e essa é a sua força. Ela não confunde a destruição com inocência, porque associa a inocência com força. Vamos dar uma exploradinha nesse pedacinho aqui, tá? Que é extremamente importante. Às vezes, a gente pode pensar em inocência, né? Na palavra inocência, de maneira bem distorcida do que ele está falando aqui, ou diferente, né? Diferente do que ele está falando aqui. Porque normalmente a gente associa a inocência com uma criança que não sabe das coisas, uma pessoa que não, ou talvez não tenha estudado muito, uma pessoa que vê bondade em tudo e etc, tá? E isso o Jesus chama de pseudo-inocência, não me lembro mais o termo que ele usa, tá? Ou a falsa inocência, ok? O que ele está falando aqui é quando a gente diz o Cordeiro de Deus, né, tira os pecados do mundo, e o Cordeiro é o símbolo da inocência, veja, ele está dizendo a inocência de alguém que já sabe que a culpa não pode ser real, ok? É isso o que ele quer dizer. E aí, essa é a inocência total. Essa não é uma pseudo-inocência, uma inocência, é, como fala, parcial. É uma inocência total. Então, o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo, tá? Vamos associar isso a tudo que a gente fala o tempo todo. É alguém que não vê mais nenhum pecado, que não vê mais vítima e vilão, tá? É alguém que já aceitou completamente o que está aqui fora, né? Fora, a percepção no mundo da percepção é apenas uma percepção distorcida e não uma realidade. Então, vamos lá. A gente já brincou aqui de falar que um curso em milagres é só para mim, tá bom? É só para cada um de nós. Ele não está aqui interessado que a gente se junte para ver tudo e tudo mais. Mas ele fala: olha, é você que tem que aprender, tá? Se eu brigo com alguém, ele fala: deixa a pessoa de lado, vamos ver o que significa. Então, isso não é nada diferente do que ele está falando aqui, tá? O que ele está falando?
Ó, eu, né, como símbolo, como Cordeiro de Deus, olhei para todos os meus irmãos completamente inocentes. Então eu vi a inocência em mim, tá? Então não tem nada a ver com sacrifício. E é isso que ele está aqui tentando mostrar para a gente, ou demonstrar, fazer esse paralelo com a forma como a gente interpretou, né, o aprendizado, né, do cristianismo, ok? Não estamos falando de nenhuma religião. Nós estamos falando que nós, enquanto é, moradores separados aqui neste mundo, todos nós temos essa responsabilidade. Então, de alguma forma, nós fizemos isso todo mundo junto, porque a mente é una, né? E agora, cada um de nós vai descobrindo, vai trazendo isso que está escondido lá no inconsciente para a consciência, tá bom? Fala, Pilar. Então, para eu entender, a inocência, segundo aquilo que o Sen está falando, não é, digamos assim, entre aspas, a falta de conhecimento, tá? Seria a ausência de culpa. Então, segundo ele está dizendo aqui, quando eu olho para o meu irmão e vejo que não existe a culpa, eu vejo a inocência nele em mim, certo? É mais ou menos isso que você falou. Isso. Mas como que eu consigo olhar para o meu irmão e não ver a culpa? E não ver a culpa em mim também? Como Então, que eu Pilar, consigo olhar para o meu irmão, apesar de repente de ter, sei lá, ter batido no meu carro, ou ter me empurrado numa fila, ou ter me xingado, sei lá, no trânsito? Eu sei que isso tudo é medo, tá? É o ataque do ego. E aí, como que eu consigo me dessensibilizar a ponto de não sentir ou sentir e depois perdoar através pensando de que ele tem culpa e aí ver a inocência? É uma logística assim meio, sei lá, meio complicada, não sei, não entendi, acho que direito. não, entendeu sim. Só que o que se passa na mente da gente, né? Que toda essa teoria que o curso traz, ela vai ser aplicada e aceita imediatamente, tá? Não vai, tá bom? Não vai. Mas o que que nós vamos fazer? Né? Por isso que, é assim, a gente tem que lembrar que o que ele está falando é para ser aplicado ou pensado, né? Ou trazido para a consciência nas pequenas coisas, ok? Se acabou de acontecer um negócio, né? Eu estava ali, a pessoa me empurrou e eu caí no chão, tá bom? É claro que eu vou ficar com raiva. É lógico que sim, tá bom? E aí, ó, veja, é, conhecida ou não essa pessoa, ela é o objeto neste momento de raiva, tá? Mas, né, e se eu não aceitar essa raiva, se eu não aceitar que eu estou aqui neste mundo, né, para ver as diferenças, para olhar para isso e depois, seguindo todos os passos, eu me lembrar, não é, que nós, eu e ele estávamos com medo, né, eu e essa pessoa estávamos com medo, eu e ela tivemos é, um momento, né, de exposição desse medo. O medo dela foi, sabe, ataque, né, real, empurrou, e o meu medo foi expresso, né, em raiva, ok? Ou mais medo dela me empurrar de novo, ou fazer outra coisa. Não interessa. O que interessa é que nós estamos aqui olhando para isso. E agora, vamos supor, eu não dou conta de olhar para ele, eu não dou conta. Agora, sabe, minha raiva é imensa e eu entro em contato com ela, sabe? Eu entro em contato com a minha raiva e meu sentimento de sei lá, né, surpresa, medo mesmo de acontecer outra vez. Ok, né? Tá tudo certo. O que o Jesus quer é que a gente descubra o conteúdo que está na nossa mente, porque ele está encoberto. Ele está encoberto. A partir do momento que eu começo a olhar para isso, que não precisa ser exatamente nessa situação, neste momento, eu olho para outras, agora eu falo com ele, ó, não dou conta. E ó,
Não dou conta agora, não dá para mim, tá? E eu volto a olhar para isso, eu volto a olhar para outras coisas na minha mente, e depois eu vou me lembrar que assim, é, tudo que eu posso olhar dentro de mim, eu posso reconhecer no mundo aqui fora. Então, nas situações que eu consigo, né, nessas situações que eu consigo, eu olho para lá e vejo, nossa, sabe, puxa, depois eu vou encontrar alguém bem raivoso, eu vou falar, nossa, eu também tenho raiva, né? E eu paro, inclusive, de condenar. Porque o que vai acontecer, o que tem na nossa mente é que a gente quer ver sempre o errado do lado de fora. E aí, se eu fico olhando do lado de fora, eu estou reforçando a separação. Se eu olho para dentro e reconheço, aceito que eu também tenho raiva, sabe, isso já não tem um conflito na minha mente, isso já não é, sabe, eu já não alimento, né? Já não dou tanta comidinha para o ego, ok? Então, e é um processo, é um processo. Nós vamos conseguir fazer isso, Pilar, meninos, nós vamos fazer isso aos poucos, e a gente vai conseguir fazer isso sim, porque se o Jesus conseguiu e nós somos iguais a ele, pelo menos ele afirma isso o tempo inteiro nesse curso, a gente também consegue. Mas isso é aos poucos, sabe? A gente faz com uma situação que dá, com uma pessoa que a gente consegue, e por aí a gente vai, tá bom? Então, Tá bom. já, sim, a gente entende, porque essa teoria dele não é nada fácil de ser aplicada, não é? Nada fácil, mas nas pequenas coisas, você, eu, ele e todos nós conseguimos. Nas pequenas coisas, naquelas que são pequenas para a gente, tá bom? Porque de repente essa pessoa empurrou a mim e uma outra na fila. E eu venho chorosa, fico com muita raiva, vou chamar a polícia. E a outra pessoa fala: Vixe, nossa, coitado daquele lá, né? Olha lá, ó, tá de mal com a vida. Pronto. Então, cada pessoa reage de um jeito. Quem está certa e quem está errada? Por que que eu estou errada se eu estou aqui entrando em contato com a minha raiva, minha indignação e tudo mais? Não tem erro. Agora é a oportunidade de eu olhar para isso e daí eu vou, com mais passos, eu vou falando com o autor do curso, com o Espírito Santo, né? Eu vou falando e falo, ó, tá. Então você vai dando conta para mim agora, porque isso eu não dou. Tô com raiva mesmo, e etc. Eu vou lá chamar a polícia e tudo mais. Tá tudo certo, tá? O que eu não posso esquecer é que eu olho para o conteúdo que tem na minha mente. É isso, tá? O que eu estou vendo é uma projeção da minha mente. Aí eu vou ficando mais esperta, porque, sabe, é assim, a raiva que eu estou sentindo não vai fazer nada com aquela pessoa. E aí eu vou ficando esperta no sentido de observar, aceitar, abandonar, observar, aceitar, abandonar, observar, aceitar. Quantas mil vezes forem necessárias para cada situação, para cada detalhe de um relacionamento que a gente tem, tá? Meninos, não adianta a gente achar que a gente entende o que o curso está falando e que isso já pronto, acabou, sabe? Pronto, já aceitei e tudo mais. Não é assim, tá? Não é assim. É por isso que ser um pouquinho benevolente com você mesmo, um pouquinho, sabe, paciente consigo mesmo, é importantíssimo, tá? Importantíssimo. Que a gente pense que a gente vai dar conta, de repente vem mais uma coisa aqui que não é, que assim, já estava dentro do nosso roteiro, né? As coisas acontecendo, mas agora a gente pode pedir uma ajuda para perceber de forma diferente, tá bom? Exatamente como o Bill falou para Ellen, assim que a Ellen, e depois a Ellen começou a ouvir o ditado. Tem que haver uma outra forma, tá bom? Tem que haver uma outra forma. E é essa forma de achar paz na gente, né, que nós estamos aqui, sabe, procurando com esse curso. Tudo bem? Tudo bem, obrigada, Maria Amélia. E eu que agradeço, amor. Então vamos lá. Ops, peraí. Vamos lá. Bom, então, ó, tá? A inocência total, que é um estado da mente, né, onde nós vamos aceitar a expiação, ela que é a força total, ok? Porque a inocência, ela não tem nada para brigar, né?
uma pessoa que se sente completamente sem culpa, ela tem tudo, ela não precisa de nada, ok? Então, é isso que ele está mostrando, e ó, que nós estamos no começo do livro-texto. Claro que ele vai repetir isso milhões de vezes durante o livro-texto e depois no livro de exercícios, mas é isso que ele está falando para a gente desde já, ok? Bom, então, o parágrafo 6, ó. A inocência é incapaz de sacrificar qualquer coisa, porque a mente inocente tem tudo e só se esforça para proteger a sua integridade. Ela se esforça ainda porque ela se sente ainda dentro de um mundo de separação, porque na unicidade perfeita não há esforço, tá bom? Então, ó, a mente inocente não pode projetar, só pode honrar as outras mentes, porque a honra é o cumprimento natural dos verdadeiramente amados para os outros que são como eles. Quando o curso fala para gente, né, moçada, o curso fala para gente, olha, vamos achar a igualdade, né? Porque achando a igualdade com as outras pessoas, a gente vai achando, é o caminho para nós acharmos a unicidade. A igualdade não significa que aquela pessoa que me empurrou, eu faça a mesma coisa com outras pessoas. Não significa, mas significa que eu tenho pensamentos de ataque iguais a ela, ok? É, então a gente vai brincando com isso e vai olhando para as pequenas coisas, e cada vez que a gente tem. é, a Ju falou, inocência não vê ataque, né? E a Clara falou, eu acho que são pequenos instantes, instantes mesmo. Exatamente isso. A cada vez que a gente lembra que o ataque não tem sentido, que o ataque também é uma forma da pessoa se defender do medo que ela sente, eu vou reconhecer que eu também faço isso. E a partir disso, a partir da igualdade do que representa para mim, tá? Eu vou trilhando o caminho para chegar à unicidade, ou, né, a luz, ou Deus, ou o amor, o que nome que vocês quiserem, tá bom? Ó, continuando. Então, o Cordeiro tira os pecados do mundo, no sentido que o estado de inocência ou de graça é aquele no qual o significado da expiação, o princípio da expiação é o Filho de Deus não pode pecar. Pronto, tá? E isso é o que significa expiação. Então, ali nesse estado, onde a gente aceita a expiação total, né? Aceita totalmente a expiação, perdão. Aí a gente está nesse estado mental, né? De perfeita inocência, ok? A expiação é inteiramente sem ambiguidades, ela é perfeitamente clara porque existe na luz. O princípio da expiação é o Filho de Deus não pode errar, o Filho de Deus não pode pecar, o Filho de Deus é completamente inocente, ok? Então, só existe esse estado na luz. É, vamos ver aqui, ó. Parágrafo 7, tá? A expiação em si, ela não irradia nada além da verdade, tá? É um estado mental. Então, ela, portanto, é o epítome, ela é o resumo de tudo que é incapaz de causar dano, e dela apenas bênçãos se irradiam. Eu pulei umas coisas, mas assim, ó, eu não quero ler o parágrafo inteiro, senão fica muito cansativo, vocês têm aí, tá? Para a sentença 4. A inocência é sabedoria, porque não está ciente do mal e o mal não existe. Olha só, inocência é sabedoria, né? Presta atenção. Olha o oposto, né, do que a gente aprendeu aqui no mundo, tá? A inocência é sabedoria e se ela é sabedoria, né, não tem como, ela tem que vir do conhecimento, ela tem que saber, né, que o mal não existe, porque nada que não seja, que não venha de Deus pode existir. Então, essa associação que é extremamente importante, mesmo que ela não fique na nossa memória há muito tempo, mas quando a gente fala sobre isso e a gente aceita, nós já temos um pedacinho da mente que já aceita alguma coisa, tá? Que já aceita essa teoria que o Jesus está falando para a gente aqui. Então, ó, mas, né, todavia, a inocência está perfeitamente ciente de tudo o que é verdadeiro. A ressurreição demonstrou que nada pode destruir a verdade.
o corpo, não é verdade. Então, a ressurreição aconteceu na mente, não no corpo, ok? O bem pode resistir a qualquer forma de mal, assim como a luz abole as formas de escuridão, da escuridão. A expiação é, portanto, a lição perfeita, o que significa que a gente vai perdoando, né? Lembrando que a gente vai perdoando as coisas que a gente dá conta, tá? Aquelas coisas que são possíveis nas situações que a gente consegue lidar. Então, esse trabalho, né, com o perdão verdadeiro, então, esse trabalho, quando ele for completo, que é o nosso trabalhinho aqui com o curso, tá? Então, quando ele for completo, a gente vai estar num estado mental que ele chama de aceitação da expiação, tá? Ou aceitação da expiação, ok? Meninos, não estou vendo vocês, vocês podem me interromper, tá? É... Então, a expiação é, portanto, a lição perfeita, ok? Na sentença 10, ó, se podes aceitar essa única generalização, tá? Agora, não haverá nenhuma necessidade de aprenderes com muitas lições menores. Tu és liberado de todos os erros se acreditas nisso. É, eu realmente não conheço a Bíblia, tá? Eu não conheço, mas eu sei que existe lá uma parte que fala assim, se você, não é assim, então eu não sei se é exatamente isso, mas se você roubar uma agulha e você se sentir culpado, né, Deus também te culpa. Se você matar o seu irmão e você se perdoar, Deus também te perdoa. Então, não fica claro isso para a gente quando a gente está lendo uma coisa sem um contexto. E o curso está dizendo a mesma coisa, tá? A culpa, ela está na mente de quem pensa que errar é possível ou pecar é possível. E que o pecado não é um erro que não tem conserto. Lembra disso? A gente começou a falar isso na outra, né, no outro encontro. Então, o pecado é um erro que não tem conserto. Vê se é possível isso no reino de Deus ou dentro de Deus, né, no amor de Deus, ok? Então, a gente tem que trazer essas ideias para a consciência, para que a gente possa ir aceitando isso que o Jesus está falando, tá? Você quer falar alguma coisa, Pilar? Quero. Esse pecado que o Sem fala não é o pecado de fazer alguma coisa errada ou de fazer alguma coisa de mal para alguém, né? Esse pecado que o Sem fala é acreditar na separação, é isso? É assim, ó, Pilar, ele está falando nesse ponto, tá? Neste ponto, que nós acreditamos no pecado. Nós acreditamos porque foi isso que a gente interpretou, sabe, de todas as escrituras, né, e todas as filosofias muito antigas e tudo mais. Então, assim, pecado é um erro que não pode ser corrigido, ok? Isso significa que um filho de Deus é capaz de mudar aquilo que Deus fez. Então, se você olhar para isso efetivamente, então ele vai desmanchando a ideia de pecado aqui. Acreditar na separação não pode ser um pecado, porque o pecado não existe. Ele é só um erro de interpretação, tá? E erros podem ser corrigidos, ok? Então, o que ele está dizendo é: olha para o significado que você deu sobre o pecado e veja como ele não tem sentido. Porque uma vez pecador, para sempre pecador, isso significa que a obra de Deus, né, um filho dele pode ser manchado para sempre. E isso não é possível. É o que ele está tentando demonstrar para a gente, contar para a gente isso. Tudo bem? Entendi. Mas às vezes a gente faz coisas erradas, né? Faz muitas coisas erradas, não é às vezes, não, sempre faz coisas erradas, não tem dessa, tá? O que ele está dizendo é que tudo o que nós fazemos aqui de errado é só um equívoco que pode ser consertado, que pode ser reinterpretado por ele. Tudo bem?
Hum. Tá. A gente só age aqui, Pilar, de duas formas, tá bom? Mas isso é importante relembrar, é importante para todo mundo. Ó, ou eu estou estendendo amor, quando eu estou dando risada com você, quando a gente tá, quando eu faço um carinho verdadeiramente, sem precisar de nada nada em troca, tá bom? Então eu estou refletindo o amor de Deus, ok? Quando eu faço um carinho porque eu quero alguma coisa em troca, quando eu dou risada só porque eu quero te agradar, ou quando eu faço alguma coisa efetivamente para te prejudicar, eu estou errando, ok? E eu estou com medo, eu estou projetando meu medo. Então, e aí, nessa hora, que não é nada fácil, né? Até esses dias uma aluna minha falou, olha, eu já aceito várias coisas que o curso fala, várias coisas, nossa, mas esse negócio de que quem está me prejudicando está pedindo amor, não consigo. Não consigo, não, isso não dá, sabe? E é isso que Jesus afirma. Quando a gente erra, quando a gente faz alguma coisa contra alguém ou contra a gente mesmo, a gente está pedindo amor, porque nós estamos num estado de medo que a gente não acredita que o amor é nosso, que o amor de Deus é nosso. Então a gente só tem essas duas formas de agir aqui, e essas duas formas que estão, uma ligada ao ego e a outra ligada ao Espírito Santo, tá? Aliás, essas formas são assim, quando a gente consegue aceitar a companhia do Espírito Santo, então a gente reflete aqui o amor de Deus, né? Lembrando, é, é importante a gente lembrar que o Jesus também é muito radical em relação a isso, mas isso não é um peso, tá? Olha só, ele diz que é, neste mundo de separação, onde a matéria-prima do mundo é medo, o amor não é possível. O mais próximo que nós temos de amor neste mundo que nós fizemos, certo, meninos, que nós fizemos, o mais próximo disso é o perdão, né? O perdão verdadeiro. Mas ele diz que a gente reflete o amor de Deus aqui. Em algumas passagens ele fala, o amor de Deus é refletido aqui. Você tem alguns relacionamentos santos aqui também, né? Então, assim, alguns relacionamentos que refletem esse amor. Então, isso é importante para a gente entrar em contato, sabe, com isso que ele está dizendo, porque daí a gente também não se desvia achando que nós podemos fazer deste mundo um mundo amoroso, tá? Deixa eu ver o que tem a Amanda aqui, falou. É, tá. Não entendi o que você quis dizer com que a ressurreição só aconteceu na mente. Vamos ver se eu consigo melhorar, Amanda. Vamos lá. É, o Jesus, quando aconteceu o que chamam de ressurreição, né? Nós associamos a ressurreição à não morte do Jesus, porque ele foi visto depois, né, como corpo. E existem até umas fofocas dizendo que ele também foi visto depois da crucificação no Egito, na Índia, não sei onde, tá? E essas fofocas são até assim, coerentes. Por quê? Porque quando ele voltou, ele falou para os discípulos dele, né? Ele falou para os mais chegados, ele falou, gente, a mente, ela não morre. E a minha mente, com o poder da minha mente, eu faço quantos corpos eu quiser. A minha realidade é mente e não corpo, tá? Então, eu faço quantos corpos eu quiser. Então, o que nós chamamos de ressurreição aqui foi só mais um engano. Ele não morreu, porque a morte não é possível, a morte da mente, tá bom? Então, nós podemos largar o corpinho aqui, né? E já lembrar, por exemplo, como ele lembrou, né? E já lembrar que nós somos tudo, que nós somos um, tá certo? E aí, as outras partes de mim mesma, vamos supor, né? As outras partes do próprio Jesus pensam que ele morreu, mas ele sabe que não. Então, vejam, a gente está falando de alguma coisa muito fora do nosso mundo, tá? Muito fora. Então, eu não sei, o,
Ô, lindeza, fala para mim se ficou mais claro isso, Amanda, porque eu não sei se isso fica claro para vocês, tá? Mas o que nós chamamos de ressurreição e como fala, e associamos ao corpo, não tem sentido, ok? Não tem sentido, porque a mente não morre, então ela está sempre aqui. Mas a gente associou ao corpo, porque é assim que a gente faz mesmo no mundo do ego, tá bom? E aí, então, ele falou que ele faz quantos corpos ele quiser. Pilar, deixa só a Clara falar primeiro, daí você fala, tá bom? Pode falar, Clara. Eu queria só comentar, na verdade teria várias coisas para falar, mas eu queria só comentar em relação a isso, da ressurreição, assim, porque a hora que eu acho muito lindo, né, quando a gente está aqui junto, como a gente vai vendo várias partes nossas mesmo, né? E Aham. aí, quando você falou, me fez lembrar de uma situação em que eu fui meditar com muitas pessoas por muitos dias, e conforme você vai entrando num estado de paz ali, né? Ou não, porque não significa que meditar você vai entrar. E essa experiência especificamente eu tive muito mais furdúncio do que paz, mas alguns momentos sim. E aí, assim, vai dando uma sensação de que aquelas pessoas que estão com você naquele grupo, de alguma forma você vai olhando e falando, ah, eu já conheço essa pessoa de algum lugar, conforme a gente vai entrando em paz juntos. E aí eu acho que é um pouco sobre isso, assim, ah, outra pessoa viu Jesus num outro lugar. Eu acho que o que a gente vê é essa fagulha da verdade expressas em outros lugares, em outros corpos. E aí eu lembro que eu fui perguntar para uma menina muito mais experiente que eu na técnica ali, né, da meditação, e aí ela falou para mim, eu quando comecei a meditar também teve uma vez que eu vim aqui e eu fiquei com essa sensação de que eu perguntava para as pessoas, mas a gente não se conhece de não sei onde? Mas a gente não se conhece de não sei onde? Aí ela falou, vou tentar adaptar para a linguagem, ela falou que quando a gente se encontra no amor, nós somos um. Então a gente olha para o outro e vê uma coisa muito conhecida. Ele não é exatamente isso, porque ali não tem diferença, né? Mas é por aí mesmo, moçada, é por aí, tá? É que a gente fala, né? Eu não sei assim dizer para vocês agora, né? Se a palavra ressurreição ela tem, se a gente pode falar de forma diferente, né? Nesse aqui. Mas depois eu dou uma olhadinha para vocês, tá? Depois, Amanda, depois você me diz, tá bom? Porque, ó, veja, tudo que o Jesus está dizendo é que tudo o que acontece aqui está na mente, tá? Tudo que nós estamos vivenciando, seja essa extensão do amor, como a experiência da Clara, né? Então, eu reconheço, numa experiência de amor, eu reconheço todo mundo como conhecido, entende? Mas, e na experiência do medo, eu não vejo ninguém conhecido, tá bom? Então, mas tudo isso está acontecendo na mente, ok? Na mente. Que por enquanto é esse sentido é, é, separado, né? Individual. Mas aí a gente vai curando esse sentimento de individualidade na gente, primeiro vendo a igualdade, né? E depois a gente vai caminhando para sentir, para ver mesmo que a unicidade é real, tá certo? Pode dizer, Pilar. Não, é o seguinte, voltando na ressurreição, aquele livro Cure-se através da paz, nas Uhum. últimas páginas, ele conta como uma historinha, a historinha da ressurreição, que na verdade ele não fala sobre a ressurreição, mas ele conta de que Jesus realmente não morreu na cruz, conforme fala na Bíblia, ele foi retirado da cruz, ele foi curado e depois ele realmente andou pelo Egito, andou pela Índia, tanto que existe um túmulo dele, se não me engano, não sei se no Egito, em qualquer, ele conta toda essa historinha que é, digamos assim, a gente não sabe se é a verdade, mas que não tem nada a ver com essa ressurreição do corpo que fala a religião católica. Então, na Não, verdade, eu acho que é isso aí mesmo que você está dizendo. Essa é assim, ó. ressurreição, Moçada, é assim. Se houve ou não uma passagem como essa,
definitivamente não é a preocupação do Jesus, tá bom? Uhum. Pelo menos Isso. não do Jesus do curso. Então, assim, não interessa, não interessa. O que ele fala é que tudo o que a gente pode pensar que aconteceu ou não aconteceu, etc., pode trazer para ele que ele vai mostrar para a gente que tem outra forma de ver, tá bom? Então, essa outra forma de ver, que é exatamente isso, ó. Eu acho que quem foi que escreveu aqui, a Valéria, né? É assim, ó. Não é real, porque nada real pode ser ameaçado, tá bom? Nada. Então, se ele realmente largou o corpinho, morreu, né? Ali na crucificação, ou se foi em outro lugar, ou se foi em outra coisa, de outra forma, entendeu? Não é a preocupação dele. O que ele está dizendo e afirma bilhões de vezes é que o corpo faz parte do arsenal do ego para que nos mantenha assim, cheio de problemas, de coisa para resolver e tudo mais, para que a gente se distraia, que a origem de tudo, absolutamente tudo, todos os nossos problemas é a mente, né? Que tem, então, que leva muito a sério essa crença na separação, tá bom? Então, nós Mas vamos é ter confuso, muita coisa. mas é Oi? confuso pensar, por exemplo, quando você fala de Jesus, que ele foi pregado na cruz e que isso só aconteceu na nossa mente. Como assim isso só aconteceu na nossa mente? Então, na verdade, isso não aconteceu? Isso só foi uma projeção? Exatamente, Pilar. Aceitar isso, ele nem está cobrando isso da gente, tá bom? Ele nem está cobrando. Mas quando ele diz que a ideia de separação, ela é diminuta, ela é doida. Porque não é possível a gente se separar de Deus. E ela é diminuta porque assim que ela apareceu, ela foi embora. Então, o que nós estamos tendo nessa experiência que nós chamamos de vida, outros seres em outros planetas, etc., tá? É só uma ilusão de estarmos separados de Deus, ok? Uma ilusão que tem que acontecer na mente, não tem outro lugar. Mas eu acho que isso não dá para a gente conversar mais profundamente agora, porque, primeiro, muitas pessoas que vão assistir a gente estão iniciando no curso. E uma coisa que o autor do curso não quer, aliás, ele acabou de falar, é aterrorizar as pessoas, tá? Então, não vamos aterrorizar, nós só vamos olhar para essa ideia que, sabe, é coerente. Se a separação de Deus é impossível, né? Então tá, se ela é impossível, o que que eu tô achando? Por que que eu tô achando aqui que eu estou separada, já que eu me sinto um indivíduo, né? Como que eu tô achando que isso daqui é real? Então, eu acho que isso aqui é real e eu vou, aos poucos, por meio do perdão que ele ensina, das coisas que estão aqui à minha volta, dos meus relacionamentos, aí eu vou vendo que tudo está na minha mente, na minha interpretação. Quando eu digo minha, sou eu mais o ego, certo, meninos, tá? Sou eu mais o ego. Quando eu digo, sabe, eu posso desconfiar disso que eu tô, sabe, que eu tô sentindo, ou que eu tô sentindo em relação, né, a Pilar, ou em relação à pessoa que me empurrou, em relação, se eu posso desconfiar dessa interpretação, eu já abri um espacinho para que o Espírito Santo converse comigo. Ele fala: olha, o que você está experimentando sempre aqui, até nos momentos bons, né? O que você tem experimentando é ainda o reflexo de um sentimento de culpa, de achar que que a separação de Deus foi possível, entende? Então, toda a nossa experiência aqui é essa. E aí, o que que a gente vai fazendo? Aos poucos, passo a passo, a gente vai olhando para aquilo que a gente tem de mágoa, de raiva e etc. A gente vai falando, olha, né, eu vou ser mais esperta, eu não vou ficar com isso, porque isso não está prejudicando ninguém, só a mim. Então eu começo a dar um pouquinho de bola para ele, sabe? Um pouquinho de espaço para o Espírito Santo falar comigo. E aí eu continuo, eu tenho uma parte teórica que não é nada fácil de engolir, né? Mesmo porque o autor do curso é muito intransigente, então, por exemplo, né, eu me lembro que quando eu comecei a estudar,
Aí ele estava falando algumas coisas, e aí de repente ele falava, né? Olha, você sabe isso que você está pensando, isso tudo. Então, isso é irrelevante. Como irrelevante? É extremamente importante para mim, né? Como irrelevante? E quando ele fala, todo o significado que você dá para as coisas, é você que dá o significado. E como assim? Como assim? Olha as pessoas que eu amo, como assim? Esse cara é doido. Aí depois a gente começa a olhar para isso e falar, cara, ele tem razão. Sabe, ele tem razão. Aliás, ele sempre tem razão, né? Essa também é uma bronca, né? Ele sempre tem razão. E aí a gente começa a olhar para isso e falar, putz, é mesmo. Eu não consigo ver isso agora, eu não consigo ver ou aceitar essa teoria agora. Tudo bem também. Tudo bem também. Como é que é, Ju? Não tem problema, né? Então, assim, ó, não tem problema. Eu vou. Se eu sinto que esse é o meu caminho, e que eu posso seguir com ele, mesmo não aceitando totalmente, eu sigo. Se eu não dou conta, eu paro. Ele nunca vai nos cobrar nada, tá bom? Amores, acabou o nosso tempo. A gente não viu o último parágrafo, mas eu acho que isso não tem problema. Eu acho que já falamos coisas bastante importantes aqui, mas eu até peço para vocês, se for possível, dá uma lida lá, vê se tem alguma coisa esquisita, tá bom? E Amanda também fala lá para mim se isso ficou um pouco mais claro, ok? E aí a gente vai e a gente volta para isso depois, tá bom? A gente volta para a gente conversar mais um pouquinho sobre o curso daqui a 15 dias, tá? Ó, Obrigada. Tá, beijo bem obrigada. grande, gente. Obrigada, viu? Maravilhoso. Obrigadíssima Beijo, por estarem obrigada. aqui. Beijo, Tá. beijo.